públicas desse país tratam com todas as licenciaturas. Quer dizer, se o professor que trabalha na Faculdade de Educação, que está formando o futuro professor, não tiver preparado para trabalhar com essas tecnologias, ele vai buscar avaliação como a mídia quer, pelos índices. E aí vai acontecer isso, que vão terminar dizendo que estamos jogando dinheiro fora. Então, eu acho que um ponto fundamental, eu tenho insistido isso, nós temos que fazer um esforço fenomenal para transformar as faculdades de educação das universidades públicas desse país. Enquanto isso não for feito, vai-se investir muito dinheiro de um lado, muito dinheiro do outro, e os resultados vão ficar sempre aquém do que a gente quer. Nelson, deixa eu Professor te dizer Nelson uma Preto. coisa, quem vive o Ministério da Educação, assim, pouco mais à distância do que todos, tá? Existe uma dificuldade, a integração dentro do MEC não é fácil, tá? Não é fácil. Isso é uma coisa que a gente tem procurado demais ir por essa linha, tá? A Secretaria da Universidade, que é a CESU, sobre o UCA, que está a acontecendo gente aqui não dentro do conseguiu FISLE, ainda, com tudo isso, não conseguiu... dia 21 de julho de 2010. Que chama, o que eu quero dizer, como é que a gente está tentando fazer isso aí, tá? As únicas escolas que a gente conseguiu colocar no projeto, que não foi indicado para o secretário estadual municipal, foi os institutos de educação, os colégios de aplicação, que está vinculado justamente às universidades federais. Então, assim, ó, o nosso ponto de entrada que a gente conseguiu, e está ali o pessoal tá ali do colégio de aplicação aqui de Porto Alegre, é o colégio de aplicação. Agora, assim, ó, concordo contigo, mas está muito difícil essa entrada, tá? São coisas que a gente vai conquistando. A gente cada vez mais tem que mostrar para o ministro da Educação que esse projeto é importante, tá? E está lá dentro, assim, ó, ele vê como, mas não vê. Quando ele teve, eu tenho duas coisas, quantas transparências tem? A gente fez questão, isso é coisa assim, o contato epidêmico é muito importante. Quando a gente foi em Piraí, a gente batalhou muito para o presidente Lula e o ministro ir lá. Tá? Assim como nós vamos agora em Caetés, vai o ministro e vai o presidente. Dizer assim, ó, a gente vê numa visita que eles fizeram na escola de Piraí, mudou muito a cabeça do próprio presidente. Tá? Ele falou assim bem claramente, porque o presidente, quando gosta de algum evento, ele leva um discurso e ele bota o discurso do lado e fala de improviso. Tá? E lá em Piraí ele falou de improviso. Ele disse o seguinte, ó, meus filhos, os filhos dele, né, são ligados à tecnologia. E ele disse, olha, eu tinha muito receio nesse projeto, eu acho legal, estou acompanhando, principalmente ver a gurizada, né, usando o computador, mas eu tinha muito receio, porque eu vejo meus filhos, fico trancado no quarto deles lá, e digo, são uns maluquinhos lá, são uns maluquinhos, fico o tempo inteiro na internet, tá? Para mim tirar eles, para a gente almoçar, coisa e tal. Então eu tinha muita dúvida sobre se nós não estamos estimulando as individualidades em vez do grupo, da coletividade. Sim, ó, quando ele chegou lá em Piraí, foi muito interessante, porque em Piraí, até o presidente, foi um dia que estava chovendo, ele ia de helicóptero, não foi, aí ele não ia, ele ia lá naquela escola do Arrozal, não conseguiu, aí ele resolveu ir, ele foi de carro, tá? E nós não conseguia que ele fosse naquela escola lá, que era um pouquinho no interior. Então o que a gente fez? Lá no Rio de Janeiro tem muitos CIEPs, que é a escola do modelo do Brizola, o modelo aí que tinha aqui, né? E lá foram os CIEPs aí. Então a gente pegou num CIEP que tinha na cidade e trouxe os alunos estavam na ansiedade de ver o presidente, né? Trouxemos os alunos para essa escola. E aí eles chegaram na escola e eles adequaram toda a forma, coisa e tal. E o que o presidente viu quando chegou na sala? Que mudou até o conceito de uma sala, uma classe na frente da outra. Eles fazem grupos. Então daí o presidente e o ministro começaram a circular, começaram a perguntar, eram alunos que já estavam usando há bastante tempo. E duas coisas assim que eu vi assim, que ele citou, né? Olha, eu noto que isso aqui não está, a coletividade está muito importante, porque eles ficam tudo fica um falando com o outro, fica um ajudando o outro. E numa menina que eu procuro sempre estar perto deles, assim, né? Aí foi o ministro Fernando Haddad, né? Fernando Haddad chegou numa menina, começou a conversar com ela e começou assim, daí eu peguei duas coisas assim, ele perguntou para a menina, o que tu aprendeu com esse projeto?
Aí ela disse, eu ganhei sabedoria. Pô, o ministro olhou e falou, vamos lá, e tu, como é que tá? Tu gostava de ler, coisa e tal, tu continua lendo? Ministro, agora em vez de eu ler só em português, eu também estou lendo em inglês. O ministro saiu dessa prova. Então eu digo assim, ó, isso é coisa que a gente tem que estar conquistando. Por isso que eu digo, é um projeto piloto. Existe uma unidade dentro do MEC que esse projeto é o mais importante? Não. É importante? Talvez. Tá? Porque eu me lembro quando tinha o secretário anterior, que era o Ronaldo Mota, né?